Há um líquido parado na sua cozinha neste momento. Custa menos de $1. E elimina todas as espécies de mofo doméstico ao contato, não por alguns dias, não temporariamente, mas permanentemente. O mofo preto, que se espalhava atrás dos azulejos do seu chuveiro, sumiu. O fungo alaranjado, que infestava o rejunte do seu banheiro, eliminado. O crescimento esverdeado, que reaparecia todo inverno nas borrachas de vedação das suas janelas. Nunca mais volta durante 3.000 anos. Esta foi a única solução anti-mofo de que alguém na Terra precisava. Civilizações a incorporaram em suas rotinas domésticas antes mesmo de a química ter um nome. Hospitais a utilizavam como protocolo padrão de higienização. Agricultores a aplicavam em paredes de porões, em continentes inteiros, sem que ninguém lhes dissesse para fazê-lo. Então, uma indústria de limpeza que movimenta $40 bilhões decidiu que isso era um problema. Não porque tenha falhado, mas sim porque funcionou bem demais. Uma solução que custa menos de $1, usa ingredientes que você já tem e nunca mais precisa ser comprada, menos e que não pode ser embalada em um frasco spray de marca que custa $12. E o que não pode ser vendido não pode permanecer em conhecimento público. Esta é a história do líquido que as empresas de limpeza construíram um império para que você o esquecesse. Se esse tipo de conhecimento prático, oculto e reprimido é importante para você, inscreva-se e ative o sino, porque este canal existe por um único motivo: desenterrar o que a indústria tentou manter escondido para sempre. A história que começou há 3.000 anos, a história não começa em um laboratório, não começa em um departamento de química. Começa em uma cidade egípcia, vendo todo o seu suprimento de alimentos desaparecer e seu povo à beira da fome. Há 3.000 anos, os depósitos reais de grãos de um importante assentamento egípcio foram contaminados da noite para o dia por um fungo negro que se alastrou rapidamente. Ele penetrou pelas paredes de calcário do celeiro central da cidade na escuridão. Pela manhã, milhares de toneladas de grãos estavam condenadas. A cidade corria o risco de ruir. Sacerdotes queimaram fumaça de cedro nas câmaras contaminadas. As paredes foram impermeabilizadas com sal importado do litoral. Nada funcionou. O fungo consumiu todas as superfícies que tocou e se espalhou mais rápido do que qualquer um conseguia conter. Então, um guardião de grãos, chamado Nefertari, fez algo que nenhum sacerdote havia tentado. Ela pegou o líquido do vinagre fermentado dos recipientes de barro de sua casa, misturou-o com sais minerais em pó coletados do solo seco do delta do Nilo. Despejou a mistura sobre todas as superfícies contaminadas. Dentro do celeiro, paredes, pisos, recipientes de armazenamento, todas as bordas onde o crescimento negro havia se instalado. 3 dias depois, os padres retornaram e encontraram o mofo estruturalmente destruído. As paredes celulares dissolvidas não havia recuado, não estava dormente, estava estruturalmente destruído em nível celular. Essa fórmula foi registrada no Papiro de Ebers, um dos textos mais antigos sobre medicina e administração doméstica já recuperados por arqueólogos. Os escribas o descreveram como um tratamento para superfícies corroídas pelo hálito escuro. Eles não tinham uma palavra para ácido acético, não tinham noção do que era bicarbonato de sódio, mas as substâncias que descreveram, em detalhes precisos, são exatamente vinagre branco e bicarbonato de sódio, funcionando há 3.000 anos, exatamente como funcionam hoje no rejunte do seu banheiro. Esse documento ainda existe. Ele está guardado na biblioteca da Universidade de Leipzig. Neste momento, a fórmula ainda está na página.
Ele nunca foi destruído. Simplesmente nunca foi mostrado a você. O químico alemão que não conseguia ignorar os números. Avancemos para 1786. A cidade alemã de Langensalza. Um químico chamado Johann Christian Viglipp passou mais de uma década catalogando produtos químicos domésticos práticos em toda a zona rural alemã. Ele era metódico, era cético, desconfiava completamente do folclore, até que conseguiu reproduzir os resultados por si mesmo em condições controladas. O que descobriu o frustrou. Casas onde os moradores usavam vinagre para a limpeza regular de superfícies não apresentaram praticamente nenhum crescimento de fungos nas paredes, mesmo durante os invernos frios e úmidos da Alemanha, que espalharam mofo por todos os porões desprotegidos da região. Casas a 20 metros de distância, com arquitetura idêntica, exposição idêntica e condições climáticas idênticas, estavam completamente cobertas de mofo. Viglipp realizou comparações controladas em 14 residências diferentes ao longo de 2 invernos completos. Os resultados foram inequívocos em todas as ocasiões. O vinagre impediu completamente o crescimento de mofo. Não parcialmente, não quase, completamente. Ele publicou suas descobertas em um tratado de química doméstica em 1787. Sua conclusão foi precisa e direta. O ácido acético cria um ambiente superficial no qual os organismos fúngicos simplesmente não conseguem sobreviver. Em poucas décadas, suas descobertas estavam sendo implementadas em larga escala. Em meados do século XIX, hospitais europeus já utilizavam lavagens com vinagre como protocolo padrão de higienização de superfícies, não porque alguma empresa o promovesse, nem porque fosse comercializado para eles, mas porque todos os médicos e gestores de instalações podiam observar o processo em ação. O Tratado de Viglipp ainda está nos arquivos. Os protocolos hospitalares ainda estão documentados. Nada foi apagado. Simplesmente foi retirado da discussão quando algo mais lucrativo precisou do espaço. A ciência que eles nunca quiseram que você entendesse, eis o que você precisa entender. Porque a ciência aqui apresentada é irrefutável. O bolor não é uma planta. Não é uma bactéria. É um fungo. E os fungos sobrevivem mantendo um equilíbrio de pH rigorosamente controlado. Dentro de suas membranas celulares, esse equilíbrio é inegociável para o organismo. Se o pH sair de uma faixa muito estreita, a membrana se dissolve estruturalmente. O organismo não se retrai, não entra em estado dormente, esperando que as condições melhorem. Ele simplesmente deixa de existir. O ácido acético, presente no vinagre branco destilado, penetra na parede celular do mofo por contato direto. Uma vez dentro da célula, ele reduz o pH celular a um nível no qual o fungo estruturalmente não consegue sobreviver. A destruição ocorre em nível celular, e não apenas na superfície. Em 2015, um estudo publicado no International Journal Have Food Microbiology confirmou esse mecanismo em condições controladas de laboratório. Os pesquisadores testaram o ácido acético contra 11 cepas comuns de mofo doméstico, incluindo Aspergillus niger e Stachybotrys chartarum. O mofo preto, encontrado atrás dos azulejos do chuveiro em milhões de casas. Contra todas as 11 cepas, o ácido acético a 5% conseguiu a destruição celular completa em 48 horas. 5% de ácido acético é a concentração exata encontrada no vinagre branco destilado comum. A garrafa que você tem na sua despensa agora mesmo custa menos de 80 centavos por litro. Agora, adicione bicarbonato de sódio. E é aqui que a química deixa de ser temporária e se torna permanente. O bicarbonato de sódio aplicado em superfícies porosas eleva o pH da superfície para entre 8 e 9. Os esporos de mofo necessitam
de um pH superficial entre 4 e 7 para germinar, criar raízes e se espalhar. Acima de pH 8, os esporos não conseguem se ativar. Eles não conseguem criar raízes. Eles não conseguem estabelecer uma colônia. A superfície torna-se biologicamente hostil ao mofo em nível estrutural. Um estudo de 2017 da Universidade da Flórida confirmou esse mecanismo diretamente em condições de laboratório. Os pesquisadores contaminaram amostras de azulejos e rejunte de banheiro com esporos concentrados de Cladosporium e Aspergillus, duas das espécies de mofo mais comuns em banheiros no mundo. Após um único tratamento da superfície com bicarbonato de sódio, nenhuma nova colônia de mofo se formou durante 90 dias de observação. 90 dias sem nenhum crescimento de cabelo, com uma substância que custa menos de 30 centavos por caixa. Por que o uso de água sanitária é uma assinatura e não uma solução? Agora compare tudo o que você acabou de aprender com o que a loja de ferragens vende por 12 a 25 dólares por frasco. O removedor de mofo comercial utiliza hipoclorito de sódio, água sanitária, para matar o mofo superficial por contato. A embalagem tem um aspecto potente. A marca transmite autoridade e conhecimento científico. A espuma adere aos azulejos e o mofo desaparece visivelmente em poucos minutos. Eis o problema. Eles não imprimem isso na etiqueta. A água sanitária não consegue penetrar em materiais porosos a mais de meio milímetro da superfície. As hifas do mofo, a rede de raízes da colônia de mofo, menos atingem de 3 a 5 milímetros de profundidade no rejunte e no silicone. Você está matando tudo o que vê na superfície. A rede de raízes, abaixo da superfície, sobrevive completamente intacta. A colônia de mofo se reconstrói a partir dessa rede radicular intacta dentro de 3 a 6 semanas após cada aplicação de água sanitária. Você compra outro frasco. O mofo retorna. Você compra outro frasco. Isso não é um produto de limpeza. É uma assinatura que você nunca concordou em assinar. Em 2009, um artigo publicado na revista Applied and Environmental Microbiology tornou essa comparação impossível de ignorar. Pesquisadores testaram diretamente um spray de água sanitária comercial contra ácido acético a 5% em 6 espécies comuns de mofo em banheiros em condições controladas. O ácido acético superou a água sanitária comercial em todas as espécies testadas. Em todas as métricas avaliadas, maior profundidade de destruição celular no rejunte, efeito antifúngico residual mais duradouro na superfície e zero emissão de vapores tóxicos durante o processo. O artigo foi publicado, não foi retratado. O setor de limpeza continua operando como se nunca tivesse existido, porque quando se gera 3 bilhões de dólares por ano, a partir de um problema recorrente, não se financia a solução. Como uma indústria de 40 bilhões de dólares enterrou uma solução de $1. Em 1907, a empresa química alemã BASF lançou seu primeiro alvejante sintético para uso doméstico nos mercados europeus. Ele foi posicionado não como uma alternativa ao vinagre, mas como um substituto moderno, científico, potente, de uso industrial. O marketing foi extraordinário para a época. Em 15 anos, os compostos de alvejante sintéticos inundaram os mercados da Europa e da América do Norte. Em 30 anos, toda a indústria de produtos de limpeza doméstica se reestruturou completamente em torno de ingredientes ativos sintéticos. O vinagre branco foi reclassificado na cultura de consumo, de produto de limpeza para produto alimentício. O bicarbonato de sódio foi reposicionado de tratamento de superfícies para ingrediente de confeitaria. Duas substâncias que limparam superfícies e eliminaram mofo por 3.000 anos
foram discretamente removidas da categoria de produtos de limpeza, não porque deixaram de funcionar, mas porque novos produtos precisavam do espaço nas prateleiras e da margem de lucro que o acompanhava. Eis a estrutura que você nunca deveria ter entendido. Não se pode patentear vinagre branco destilado. A fermentação acética é de domínio público há 10.000 anos. Não se pode patentear bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um composto genérico desde 1846. Não se pode criar uma fórmula proprietária que o cliente precise comprar mensalmente a partir de uma substância que custa 80 centavos. Não se pode gerar receita recorrente com algo que resolve o problema permanentemente após uma única aplicação correta. O modelo de negócios da remoção comercial de mofo depende inteiramente do retorno do mofo. O cloro garante que ele retorne. O vinagre e o bicarbonato de sódio garantem que não. Esse é o problema que uma indústria de 40 bilhões de dólares não pode se dar ao luxo de deixar você resolver sozinho. Em 1994, a EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, publicou diretrizes recomendando o uso de cloro como tratamento padrão para mofo em residências. Essas diretrizes foram elaboradas em consulta direta com a Associação de Sabão e Detergente Soap and Detergent Association, a mesma associação financiada pelos fabricantes dos produtos de cloro recomendados. O Dr. Philip Tirno, do Centro Médico Langone, da Universidade de Nova York, apresentou uma objeção formal por escrito. Ele citou estudos revisados por pares, que mostram que o ácido acético teve um desempenho superior ao da água sanitária em termos de profundidade de penetração no rejunte. Ele demonstrou que o vinagre produziu condições antifúngicas superficiais mais duradouras do que o hipoclorito de sódio em todos os testes controlados realizados. Suas objeções foram reconhecidas, registradas e completamente ignoradas. As diretrizes não foram alteradas. Permaneceram funcionalmente inalteradas por mais de 30 anos. Esses 30 anos representam um volume estimado de 90 bilhões de dólares em vendas de produtos de limpeza doméstica, menos com base em uma recomendação desenvolvida pela própria indústria que protegia. Isso não é uma teoria da conspiração. É a economia funcionando exatamente como foi projetada para funcionar. O protocolo. Exato. Passo a passo. Eis o que fazer com tudo o que você acabou de aprender. Esta é a parte prática. E é a parte que eles mais queriam inteirar. Você vai precisar de duas coisas: vinagre branco, destilado, com 5% de acidez e bicarbonato de sódio. Não use vinagre de maçã, vinagre de limpeza específico ou qualquer marca específica. Use vinagre branco destilado comum, o mais barato que encontrar no supermercado. Você também vai precisar de um borrifador, uma escova de cerdas duras e 20 minutos do seu tempo. Primeiro passo: aplique o vinagre. Despeje o vinagre branco puro diretamente no seu borrifador. Não o dilua. A concentração de acidez de 5% é o limite ideal para o funcionamento do produto. Diluí-lo abaixo desse nível reduz significativamente a eficácia e anula completamente o seu propósito. Borrife completamente todas as superfícies com mofo. Rejunte do banheiro, silicone, azulejos, borrachas de vedação das janelas, todas as superfícies onde há mofo ou onde ele reaparece com frequência. Não limpe o vinagre. Não enxague a superfície. Programe um cronômetro para 1 hora e deixe agir. Essa etapa de espera é a que a maioria das pessoas ignora. É a etapa mais crítica de todo o processo. O ácido acético precisa de 1 hora inteira para penetrar na rede de hifas
que vive abaixo da superfície visível. Ignorar essa etapa produz o mesmo resultado incompleto de qualquer spray de água sanitária que você já tenha usado e visto falhar. As raízes sobrevivem. A colônia se reconstrói. O ciclo se repete. Não pule uma hora. Passo 2. Aplique o bicarbonato de sódio. Após uma hora completa, polvilhe bicarbonato de sódio seco diretamente sobre a superfície ainda úmida com vinagre. Você verá uma reação efervescente imediata no rejunte e no azulejo. Essa reação efervescente está fazendo com que o bicarbonato de sódio penetre mais profundamente no material poroso do rejunte à medida que se deposita. Deixe a efervescência dissipar completamente. Em seguida, esfregue com uma escova rígida em movimentos circulares firmes. Aplique a pasta de bicarbonato de sódio cuidadosamente em todas as juntas e bordas de silicone da superfície. Seja metódico. Cubra tudo. Enxague com água morna. Seque completamente a superfície com um pano limpo. Para a maioria dos casos de mofo em banheiros, um único tratamento é suficiente. Para rejunte que não foi limpo há mais de 2 anos, repita o processo por 3 dias consecutivos. Etapa 3. A camada de prevenção. Isto é o que eles mais queriam esconder. Dissolva 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio em uma xícara de água morna. Mexa até ficar completamente transparente. Borrife essa solução sobre toda a superfície a ser tratada e deixe secar completamente ao ar livre. Não limpe, não enxague, deixe formar um resíduo seco e invisível na superfície. Esse resíduo seco mantém o pH da superfície acima de 8 nos seus azulejos e rejunte os esporos de mofo que pousam nessa superfície não conseguem germinar, ativar ou formar uma colônia. A superfície torna-se estruturalmente hostil ao mofo em nível biológico. Reaplique esta camada preventiva a cada 3 ou 4 meses. Essa é toda a manutenção necessária. Um campista chamado David Hartman, da Colômbia Britânica, aplicou esse protocolo a uma barraca que ficou guardada por 2 anos menos manchas visíveis de mofo preto, se espalhando por 3 painéis de lona diferentes. Após 2 tratamentos completos, seguidos da aplicação de uma camada de bicarbonato de sódio para a prevenção, a lona não apresentou nenhum vestígio de contaminação. Nas palavras dele, parece que nunca saiu do armário em toda a sua vida. Custo total do material para o tratamento completo da barraca: $1,20. O spray removedor de mofo para equipamentos de camping, vendido em lojas especializadas, custa $42 por frasco. É à base de cloro e requer reaplicação a cada temporada de camping, sem exceção. Uma única aplicação correta, sem assinatura, sem dependência. Sem ciclos. Seu avô guardava vinagre branco debaixo da pia da cozinha. O pai dele também. E o avô dele também. Toda a fazenda, na Europa do século XIX, tinha um barril para limpar. As paredes do porão, não porque lessem revistas especializadas, não porque fossem alvo de propaganda, mas porque viam o mofo desaparecer e nunca mais voltar. 4 empresas multinacionais controlam, atualmente, mais de 60% do mercado global de produtos de limpeza doméstica. Garantir que você esqueça o que seus avós sabiam é a maneira mais eficaz de manter esse controle ao longo das gerações. O papiro de Ebers ainda se encontra na biblioteca da Universidade de Leipzig. O Tratado de Viglipp ainda está nos arquivos. Os protocolos hospitalares ainda estão documentados. O estudo de microbiologia de 2015 ainda está indexado. A pesquisa da Universidade da Flórida ainda é publicada e citada. Nada foi destruído. Nada foi apagado. Simplesmente foi reposicionado, reclassificado e discretamente retirado de discussão no momento em que uma categoria mais lucrativa precisava do espaço
que ocupava há 3.000 anos. Não perdemos a solução anti-mofo de $1. Apenas paramos de saber onde encontrá-la. Mas ser esquecido não é o mesmo que desaparecer. E saber por si só não basta, menos agir de acordo com esse conhecimento. Sim, se esse tipo de conhecimento prático e pouco conhecido é importante para você, inscreva-se e ative as notificações. Compartilhe isso com alguém que ainda compra o mesmo frasco de $12 que todo mês sempre volta a mofar. Cada compartilhamento devolve esse conhecimento às mãos das pessoas a quem ele sempre pertenceu. O próximo vídeo aborda um tema mais complexo do que qualquer coisa vista aqui. Você não vai querer perder.